Olá, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast RS Tecnologia. Eu sou o Sérgio e hoje nós vamos falar sobre algo que parece inofensivo, mas pode colocar toda a sua vida digital em risco: o Wi-Fi público. Sabe aquela rede grátis do shopping, do aeroporto, da cafeteria ou da praça pública? Pois é, elas são extremamente convenientes, mas também podem ser um prato cheio para cybercriminosos. Se você costuma se conectar nessas redes, esse episódio é indispensável para você. Vamos entender os riscos e, claro, como se proteger de verdade. Para começar, é importante entender um ponto simples nas redes Wi-Fi públicas. Todo mundo está conectado ao mesmo roteador e muitas vezes sem nenhuma senha ou proteção. Isso significa o quê? Os dados trafegam mais vulneráveis. Qualquer pessoa mal intencionada pode monitorar o que está passando na rede. Não há garantia de que o roteador é confiável e algumas redes podem ser clones falsos criados por hackers. Ou seja, você não controla absolutamente nada naquele ambiente. E onde você não controla, não há segurança. Concorda? Agora vamos para um ponto mais crítico. O que realmente pode acontecer quando você se conecta a uma rede pública? Aqui estão os ataques mais comuns. Um deles é o ataque Mente-Middle, homem do meio. Esse é um dos mais famosos. O criminoso intercepta tudo que você envia e recebe, como se estivesse no meio da sua comunicação, melhor dizendo. Assim, ele pode capturar logins, senhas, mensagens, dados bancários e até cookies de sessão. O Wi-Fi Evil Twin, gêmeo maligno, acontece quando o invasor cria uma rede falsa com o mesmo nome de uma rede legítima. Por exemplo, aeroporto underline free Wi-Fi, café underline cliente, shop underline Wi-Fi. O usuário se conecta sem perceber, pensando que está se conectando na rede do local em que está. Ele sem perceber que está entrando nessas redes criminosas. E tudo o que ele faz pode ser monitorado ou alterado. Um outro é o sniff de tráfego. O hacker usa ferramentas para farejar o tráfego da rede e captura informações como os sites acessados, formulários preenchidos, dados enviados sem criptografia, imagens e arquivos transmitidos. O sequestro também, sequestro de sessão. Aqui, o criminoso rouba o token de sessão de um site que você está logado e entra na sua conta sem precisar de sua senha. Isso funciona especialmente em sites que não usam HTTPS corretamente, né? Para reduzir a sua exposição, existem algumas regras de ouro que você deve seguir toda vez que usar uma rede aberta. O que você, meu caro ouvinte, nunca deve fazer? Nunca acesse banco ou fintechs. Nunca faça compras online. Nunca abra e-mails corporativos. Nunca preencha formulários sensíveis. Nunca acesse serviços como dado pessoal, documento. Nunca faça login em outras contas importantes sem proteção extras. Wi-Fi público é só para coisas básicas, como assistir vídeos, ler notícias, navegar em redes sociais sem logar, usar sites que você não precisa digitar, nada de importante, ok? Veja bem, Wi-Fi público é só para coisas básicas, foram essas que eu passei para vocês. Mas aqui, no meu pensamento, né, como segurança da informação, eu não entro, né, nessas redes públicas, né? Eu não entro nessas redes. Mas
caso você queira, é uma dica que eu dou. Não faça nada de extrema, né? Mas algo básico, como isso que eu acabei de dizer. Agora, como se proteger de verdade de tudo isso, né? Vamos para a parte mais importante, como se defender, né? Aqui estão as melhores práticas que realmente fazem a diferença. Use VPN sempre. O VPN cria um túnel criptografado entre seus dispositivos e a internet. Mesmo que alguém esteja monitorando a rede, não consegue ler nada. E o método número 1 para se proteger, ou melhor, é o método, né, número 1 para se proteger em Wi-Fi público. Né? Ative o HTTPS em todos os sites. Hoje muitos navegadores já fazem isso automaticamente. HTTPS garante que seus dados são criptografados no trajeto. Evite sites que ainda usam o HTTP puro. Né? Desative compartilhamento de arquivos e impressoras. No Windows isso é crítico. O compartilhamento, pode expor pastas e dispositivos para qualquer pessoa na rede. Manter o firewall ativado. Firewall bloqueia conexões suspeitas vindas de outros usuários conectados na mesma rede. Atualizar os seus aplicativos do sistema. Essas atualizações fecham as vulnerabilidades que hackers exploram com facilidade. Um adendo nisso, um comentário a mais referente a isso de atualização. Muitas pessoas dizem que, poxa, eu não quero atualizar, né? Já me deparei muito com isso em clientes que a RS Tecnologia já atendeu e atende, dizendo, eu não quero que atualize o computador, que libere a atualização, o update, porque isso vai demorar e tudo. Mas atualização do sistema, pessoal, é extremamente importante. Igual, por exemplo, 14 de outubro, se eu não estou enganado, me desculpe se eu estiver errado. Não, isso, exatamente. 14 de outubro encerrou o suporte da Microsoft referente ao Windows 10. Então, você hoje que usa o Windows 10 não tem mais atualização, não tem mais suporte da Microsoft. Apesar que tem pessoas até hoje usam o Windows XP, o Windows 7, estão aí usando. Entendeu? Então não significa que é proibido, que é um erro. Não, continua usando, mas tem de ciência, você tem que ter consciência, tem que ter que você não tem suporte, não tem mais, ou seja, você tem um sistema operacional no teu computador vulnerável, ok? Vulnerável. Usar autenticação em 2 etapas, mesmo que sua senha seja capturada, os criminosos não conseguem entrar sem o código adicional. Desligue o Wi-Fi quando não estiver usando. Isso impede que seu celular se conecte automaticamente em redes falsas, ok? Uma curiosidade, você sabia que redes de Wi-Fi falsas já foram responsáveis por ataques em aeroportos internacionais, grandes eventos esportivos, cafeteria e até universidades? Em um experimento, isso aqui foi muito legal. Em um experimento, especialistas criaram um Wi-Fi falso chamado Free Airport Wi-Fi no meio de uma praça pública. Resultado disso, mais de 300 pessoas se conectaram em menos de 20 minutos, sem perceber o risco. A curiosidade é, algumas até acessaram o banco e os pesquisadores capturaram tudo, claro, sem divulgar nada, apenas para fins educacionais. Né? É isso aí, meu caro ouvinte. E aí, você gostou desse episódio? Espero que agora você entenda a importância de pensar 2 vezes antes de entrar naquele Wi-Fi gratuito que aparece no celular. Lembre-se, Wi-Fi público é útil, mas não é seguro. Tudo bem? Com as práticas certas, você reduz muitos os riscos. No próximo episódio, nós vamos falar sobre um tema que realmente surpreende muita gente, como golpes digitais conseguem manipular as vítimas usando engenharia social. E por que a tecnologia não é o elo mais fraco, e sim as pessoas. Eu sou o Sérgio, e este foi mais um episódio do podcast RS Tecnologia,
compartilha com os seus amigos, segue o podcast, ative o sininho para que você receba a notificação e a gente se vê no próximo episódio. Forte abraço!